Bom dia, amigos. Bem-vindos ao canal Educação em Saúde para falar de integração terapêutica. Hoje vamos falar de homeopatia. A homeopatia é uma especialidade médica, ou seja, só pode ser exercida por quem é médico, e é uma especialidade terapêutica, porém tem fundamentos próprios, filosóficos, que determinam uma conduta a seguir do ponto de vista de que o indivíduo é um todo indivisível e ele, quando se desequilibra, apresenta sintomas. A homeopatia foi criada por Hahnemann no final dos anos 1700, 1792 foi a primeira publicação. Hahnemann era um estudioso, um gênio, falava 9 idiomas e muitas vezes se desentendeu com a medicina, com os atos médicos da época, recordando que nesses anos a medicina era bastante agressiva, com práticas médicas bastante difíceis, como vomitórios, sangrias, era uma prática bastante agressiva. Hahnemann, estudioso das obras de Hipócrates, ressuscitou as leis de cura em trabalhos de tradução para ganhar a vida, porque ele se desentendia com os médicos da época, não concordava, então ele passava a fazer traduções para se manter. Hahnemann, numa das traduções da matéria médica de Cullen, ele se deparou com a Quina officinalis, uma plantinha usada desde antes de Cristo, desde a civilização do Vale Hindu, que era para o tratamento da malária. E ele observou que os efeitos tóxicos dessa substância eram os sintomas da malária. Então ele pesquisou e resolveu experimentar nele mesmo e tomou a quina em doses ponderais e apresentou os sintomas da malária. E ele começou a ver se aquilo, será que o que cura, o que causa a doença pode curar? E ele começou a pesquisar outras substâncias. Escreveu Ensaio sobre um Novo Princípio, ressuscitando uma lei hipocrática, a lei dos semelhantes. Similia similibus curentur. Embora a nossa medicina clássica seja baseada na segunda lei de cura, contrários, contrários curentur, a lei dos contrários, ele então começou a pesquisar a lei dos semelhantes, que já vinha sido dita por Paracelsus e outras pessoas antes dele. Após esse ensaio sobre o novo princípio, então ele começou os processos de diluição e dinamização para diminuir os efeitos colaterais. E ele chegou a um outro ponto de que, mesmo diluindo essas substâncias, mantinha-se o princípio ativo, o princípio de estimular a cura. E ele foi fazendo isso com várias substâncias, que até hoje são substâncias originárias dos 3 reinos da natureza: substâncias vegetais, substâncias minerais e substâncias animais. Usou inclusive insetos, usou minérios nesse processo. E o que ele fazia? Experimentava no homem são e, de acordo com a toxicidade que era apresentada, ele anotava os sintomas e depois, quando encontrava o doente com aqueles determinados sintomas, ele então receitava em doses mínimas. Como essa dose mínima? Uma gota, tipo uma tintura-mãe de uma determinada substância, diluída em 99 de água e álcool e dinamizada. Ele batia em torno de 100 vezes
em cima de um livro bem duro, que agora temos outros dinamizadores automáticos, não temos essa necessidade. Para quê? Para imprimir um padrão energético, dizia ele, para que soltasse o princípio ativo dos medicamentos. Hoje sabemos que foram quebras moleculares e então emissão de energia que sai nesse processo de diluição e dinamização. Então, quais são os fundamentos da medicina homeopática? Lei dos semelhantes, então, similia similibus curentur, doses mínimas e dinamizadas, experimentação no homem são, e o quarto postulado que costuma dividir os homeopatas, remédio único. Sim, qual é esse remédio? O mais semelhante, dado a esse indivíduo quando você encontra os sintomas que aquele mesmo medicamento produziu em doses ponderais. Muito bem, para que serve a homeopatia? Principalmente para as doenças crônicas, onde eu preciso despertar a imunidade modular em processos alérgicos, em processos em que não temos o que fazer do ponto de vista alopático. A homeopatia tem crescido muito, apesar das indústrias farmacêuticas lutarem muito contra, mas há 30 anos atrás tínhamos 70 homeopatas no país, hoje temos mais de 15 mil e muitos usuários fazem uso dos benefícios da homeopatia. É toda a medicina? Não, ela pode ser usada como coadjuvante, mas ela é importante. Quando ela está restrita? Quando você não tem o órgão de resposta. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma tireopatia e retirou a tireoide, evidente que você vai ter que fazer uma terapêutica de reposição. Mas se você tem um órgão doente que ainda tem capacidade de resposta, se você achar o medicamento adequado, ele vai então estimular este órgão a produzir e trabalhar normalmente. Bom, acho que é isso. Então, a homeopatia aqui no Brasil é especialidade médica desde 1980, mas na França há mais de 100 anos. Em outros países, em processo de reconhecimento. Então, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Se gostou, dê o seu like ou deixe a sua sugestão aqui abaixo. Até o próximo vídeo.